Vamos lá. Anderson. Progredindo. Então vamos, né? A gente fez né? a... Vamos que vamos. A gente viu aí o texto o Amaro leu sobre a solidificação da matéria, a gente só começou a conversar, né? E aqui tem muito caldo, muito caldo para a gente conversar. Depois a gente tem o Divino Escultor, muito poético também, mas assim, muito profundo, que traz assim conhecimentos nas entrelinhas. E aqui também tem muitas entrelinhas. Então vamos tentar tirar aqui alguma coisa mais abrangente para nossas mentes, né? Do que Emmanuel quis dizer. Então, vocês acham necessário ler novamente o texto? Vamos lendo assim por Eu acho que parte. seria bom. Acho que seria bom ler novamente. Bom dia, gente. Bom dia, Fran. A gente pode até ir lendo devagar aqui, já que a gente leu ele todo, assim, essa parte, a gente vai lendo parágrafo por parágrafo e vendo se tem alguma consideração, né? Para não perder o hábito, o Amaro leu isso aqui, então ele vai lendo trecho por trecho, Amaro, e a gente vai pausando aí. Então, na grande oficina, surge, então, a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. Foi uma questão que a gente conversou, né? Muito aqui. Você foi aos estudantes, aos cientistas, conversou um pouquinho sobre isso. Caso alguém não tenha vindo, né, é a solidificação da matéria. Não sei se todo mundo que está hoje. Isso, a solidificação da matéria. Então, a matéria, ela é ponderável ou ela é imponderável? Ele coloca a diferença da matéria ponderável porque é aquilo que nós temos noção de ponderabilidade de peso. Ponderável é algo que possa pesar, que tem peso. Imponderável é aquilo que não tem peso. Lá no Livro dos Espíritos fala que a matéria é imponderável. Mas a gente vê aqui uma relação de gravidade-massa, né? Aí é onde a gente tem a matéria, para nós, ponderável. E foi nesse viés aqui que o Emmanuel colocou a diferença do hidrogênio como a matéria mais elementar, né, da Constituição. Por isso que ele analisou o hidrogênio. Então, é uma resposta objetiva, né, do Amaro. E para todos, né? Então, na verdade, não existe peso à matéria, ela tem atração. Ela tem atração. O seu corpo tem moléculas que têm uma organização magnética, de atração, de forças, e se constitui que a matéria não tem nada colado, não existe nenhum elemento soldado um no outro, tudo é questão de moléculas isoladas. Então, espaços de interstícios, né, entre um e o outro, que são espaços, a gente não pode falar vazio, mas são espaços que a gente sabe da existência do fluido cósmico, que é a própria constituição do espaço. Você não tem um quarto elemento, espaço, você tem a matéria, são os três elementos, Deus, Espírito e matéria. E a matéria, ela tem as suas variantes. Então, o que ela tem é toda essa manifestação de forças, de energias. Então, tudo que você vê que é concreto, não é nada concreto. Aquilo é só uma relação de forças e relação sensoriais
que nós temos para identificar esse campo vibratório dessas forças. Então, eu não passo uma parede, isso a gente já comentou lá na Gênese, né? Eu não passo uma parede, não passo um objeto resistente, porque as minhas organizações físicas, orgânicas do corpo, ela não tem como atravessar, né? Transportar daquela organização de forças que está ali constituída à minha frente. Então, eu não consigo passar a parede. Mas os espíritos conseguem, né? Sim. Os E espíritos nós, entram na quando nossa casa. estamos Tem espírito que não dormindo consegue, também, não, né? Oi? Nós também, dormindo, aquele que tem essa condição também pode fazer isso. Quando o Você é espírito se espírito, desprende. né? Mas tem espíritos que não conseguem transpor a parede da sua casa. Porque está muito materializado ainda, né? Isso. Quando você faz um culto do evangelho em casa, também você constitui uma corrente magnética que eles não conseguem Transpor. passar daquela, transpor ela. E você vai tomar banho, se você tem campo vibratório, ele não fica te assistindo tomar banho. Nas relações íntimas, né, você não, quando você vibra mentalmente a vida normal, você não tem telespectadores. Isso aí é Então, um às vezes eu alento, falo, né? não, então é um alerta. Mas se não tiver, aí você tem até participantes, co-participantes. Aí não, Aí aí eu chamaria de suruba isso. Isso é inconcebível. mas acontece nos casos da maioria, né, das pessoas, né? Não se preparam, não estão preparados. Mas mesmo assim a espiritualidade é muito organizada, ela sabe das nossas necessidades, sabe das nossas condições, e eles favorecem muitas vezes isolamentos, né? Então, igual isolam um espírito quando encarna, põe um lá no Japão, outro aqui no Brasil, né? Eles não podem encontrar, não. Eles põem bem longe nessa existência para eles não encontrarem. Então, cria-se condições. Não é que os dois são bons, não, é porque eles não podem encontrar. Então, às vezes, também, na nossa casa, a espiritualidade, os amigos nossos espirituais nos conhecem muito bem, eles isolam, fazem esses isolamentos, né? Promovem campos vibratórios diferentes. Então, os espíritos protetores nos conhecem muito bem, eles estão sempre agindo a nosso favor. São eles que dirigem a nossa vida, né? Conforme a resposta lá do Livro dos Espíritos, né? Muitas vezes são eles que nos dirigem, né? Uhum. Então... de ordinário, né? Então, a gente pode pegar aí de ordinário. É comum, né? Parece assim que dentro da nossa... Até porque isso não existe, por exemplo, igual o seu corpo com as outras paredes, corpo e parede, constituição da sua casa, tudo é variante de energias, né? Então, ali você tem campos de forças organizados diferentes. Então, o seu campo de força, que é o corpo, mentalmente você está estruturando ele. Ele é a sua forma, né? Então, se você colocar uma lente espiritual olhando aquele campo do lar, é um campo de energias somadas. Ora, você tem corpos com a sua influência maior, que não deixa de você ter uma influência sobre a sua casa. A casa é um corpo também, concordam? A nossa casa é um corpo, é uma extensão vibratória do nosso pensamento. Você vai na sua casa, você põe os seus mobiliários, o jeito de usar a casa é a sua forma de ver. Então, por isso que ninguém pode
enfiar alguém numa casa que o cara não se sinta bem. Às vezes só se o cara identificar, olha lá, gosta, né? A gente trabalha muito com isso quando vai fazer projeto de residência, é uma aventura. Você quer colocar uma modernidade, por exemplo, para uma família, não tem aceitação. Aí vem o cliente, ele quer outra coisa totalmente diferente, fora, às vezes, Aí vai você lutar para explicar. Aí você tenta montar uma forma diferente para ele, ele entra na casa, não gostei, a casa maravilhosa, ele não gostou, o que ele tem que fazer? Mudar da casa, vender a casa e ir para uma casa que ele se adequa melhor. É um corpo. Então, mas isso é muito certo mesmo, né? Nós mudamos de apartamento e fomos olhar vários apartamentos. Às vezes tinham apartamentos muito bons, maravilhosos, assim, melhor do que o que a gente morava, e a gente não se sentia bem ali. E esse que eu moro hoje, eu fui entrando aqui parecendo que eu sempre vivi aqui. Gosto mais desse do que o que a gente tinha antes de sair de lá, antes de vir para cá. Então, você falou isso aí também, eu fiz uma casa lá em Tiutaba para minha mãe, para quem mora com ela lá, meus irmãos, meu irmão, minha irmã. Mas, assim, eu fiz uma casa para eu morar e eles moram. Então, hoje que eu percebo isso, eu não fiz casa para eles. Eu fiz casa para mim, então, ficou fora da realidade deles. Eu falo assim, ficou muito grande para pessoas que não tem como limpar, assim, né? Tem que pagar uma pessoa uma vez por semana, mas para minha mãe ficou difícil, porque ficou grande. Então, olha para você ver, tinha que construir uma casa para ela, dentro né, da rotina dela, da idade dela, do gosto dela, né? Tudo assim. E assim é com roupa, acessórios, tudo que você usa é de acordo com o seu campo vibratório, como você gosta, da organização da casa, da roupa, do seu quarto, né? Então, isso tudo é extensão sua. É igual a Terra. A Terra é uma extensão do homem que vive nela. Ela é desse jeito, as cidades são assim, o urbanismo é organizado dessa forma porque as pessoas são assim. Elas são dessa forma, então não adianta você querer mudar. Você tem bairro em Uberlândia que não muda de jeito nenhum, vai ficar mais 100 anos daquele jeito. Por quê? É a mentalidade de quem mora ali, né? O conjunto de pessoas que moram ali, eles vão continuando, vem um neto, vai transportar, são os mesmos espíritos, parentes, né? Vinculados, vão herdando aquilo ali, vai sustentando aquela forma. É muito interessante, por isso que a Terra está desse jeito. Então, vamos lá, a gente voou um pouquinho além aqui, mas tudo é questão da matéria, que a gente está colocando aqui, das organizações vibratórias, então ela está nos obedecendo, né, de certa forma, mas também ela está nos dominando, né? A matéria, ela nos domina, a gente não domina nada de matéria. Quando a gente está no sufoco, falta de ar não adianta, tem que pôr aparelho, a gente não domina a respiração para não ter falta de ar. É muito difícil, a não ser que você tenha exercício, você sabe, já conquistou isso, mas a gente precisa de equipamentos, né, para passar a fase difícil da saúde, né, da doença. Deu o próximo aí, Amaro, então. Bastidões atmosféricas são um amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. Olha, o que a gente pode tirar daí? Vocês viram na escola que a gente tem a Terra, ela tem, a gente já falou aqui sobre a crosta,
tem o manto superficial, de envoltório, o manto, o núcleo. A gente tem, depois, na atmosfera, a gente tem 5 partes da atmosfera. Estratosfera. Primeiro, aquele que você tem, que está junto de você aqui, né, uns 15 quilômetros, é uma área onde tem uma maior concentração de energias gasosas e tudo mais, que é a nossa, se não me engano, a primeira, deixa eu lembrar aqui. Ionosfera? Não, ionosfera não. Ionosfera não. Bom, são 5, né? Então você tem a primeira faixa, a segunda faixa, terceira faixa, quarta e quinta faixa. Isso vai até 800 metros de altura, 800 quilômetros, aliás, metros não, 800 quilômetros de altura. A biosfera, primeira. Não, troposfera. Troposfera. A primeira é a troposfera. Troposfera, exosfera, depois vem a mesosfera. É do meio. Depois a termosfera. E a última, exosfera. E a sua memória é fera, hein? É fera. É isso mesmo. Isso aí foi de vestibular, né? Na época de estudo, você tem que saber disso aí, né? Os meninos que tivessem participado. A sequência é troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera estratosfera. E exosfera. Isso aí. Exosfera é a última, né? É de fora. Eu sei que soma aí, eu sei a distância aí, porque nosso lar vai ficar entre essa região aí, é conhecida como Umbralina. Uau! Nós temos em volta a área umbralina, espiritualmente falando, na nossa atmosfera. Qual que é a umbralina? Essa faixa, todas aí, umbralinas. Da exosfera, troposfera. Todas essas 5 faixas aí, ela vai uma variação das zonas umbralinas. Então, eles estão mais respirando a Terra do que nós imaginamos. Possivelmente, o nosso lar está ficando entre o umbral e a parte mais elevada. Então, possivelmente, ele fique entre essa exosfera, a última? A exosfera é a mais próxima do céu lá. Onde é mais rarefeito. Então, onde está mais rarefeito, onde a Constituição ela vai começando a ter um nível sensorial mais acurado dos desencarnados. Aí é onde começa a ter essas organizações planetárias, né? Que, na verdade, o nosso planeta ele tem uma extensão maior do que a gente imagina. Não é só o solo. Toda essa parte que nós colocamos aí, as 5 partes, ela é densa espiritualmente. Quando a espiritualidade olha, isso aí é cascão. De cima para baixo, eles veem a Terra como cascão. É uma casca de uma superfície, muitas vezes até intransponível. Aí vamos discutir aqui. A gente também já conversou sobre isso, essas pesquisas espaciais. Quando os equipamentos que a ciência está usando para descobrir, por exemplo, o solo de Marte, o solo de outros planetas, né? Então, eles não estão achando vida, eles estão achando organizações áridas, pedras, rochas. Por que eles estão achando isso? Porque há possivelmente uma
uma proteção, né, acima e que qualifica ou abaixo, né? Às vezes o mundo espiritual, o planeta é habitado acima dessa crosta. A gente está enxergando o fundo do planeta, a parte do fundo do planeta, porque a material, a parte grossa, muitas vezes vibratória, que identifica com os nossos sensores. É igual falar do mundo espiritual. Por que eu não consigo ver o mundo espiritual, nosso lar, aqui em cima, né? Por que eu não vejo? Porque é pedra, lá é tijolo, é construção, e eu não vejo, porque é nível de organização diferente que o meu sensor não capta. Então, eu não conheço nem a atmosfera espiritual do planeta Terra, imagine de Júpiter, que é muito mais elevado. Entenderam? Sim. Então, o umbral estaria na troposfera. É, troposfera até a exosfera. Lá nas feras, onde estão as Porque são feras? só 800 quilômetros. 800 mil. São 800 quilômetros. Só isso? 800 quilômetros, 800 Daqui, mil metros? É 800 quilômetros. né, daqui a Curitiba. Você tem os satélites, eles estão mais ou menos nessa região aí, ó. Exosfera. Qual que é o anterior aí, Amaro? O que é 800 quilômetros, exosfera? Ó, troposfera está mais próximo, por ordem de proximidade. Estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Não fala aí a distância, não? Limite De superior da quilômetros? exosfera é 10 mil quilômetros. A exosfera? É. Ela vai de 690 a 10 mil. Ah, sei. Então, a espessura dela, né? A É, espessura dela. É a última, né? 10 mil quilômetros de altura ao máximo. Aqui tem É mesmo. muito chão. É muito chão. É onde o pessoal está colocando nessa faixa mais, assim, com menos gravidade, é que colocam os satélites. Para não cair de lá, né? Os satélites não estão fora da atmosfera. Está dentro da atmosfera. É interessante, né? Olha que planeta que nós estamos, né? Aí você pensar que você está integrado ao lado espiritual, ocupação espiritual, de habitações espirituais, de constituições de cidades, cada cidade de um certo nível, igual Uberlândia, Uberaba, essas cidades de 300, 200 acima, me parece, tem uma colônia espiritual vinculada. Agora, imagina a quantidade de cidades espirituais nós temos em torno do Brasil, por exemplo, acima. Mas acima de quantos? Quantos por habitante? Aí vai variar, né? Porque me falam que lá em Piutaba tem uma colônia espiritual. Não, eu estou falando 200 assim, para dar uma referência. Uma referência, porque vai ter Palmelo que tem. Palmelo tem quantos habitantes? Né? Pouquinho. Então, tem uma vinculação, não sei se é com a de Brasília, alguma coisa assim. Ou Goiânia, que são cidades muito grandes, né? Digamos que nós temos municípios espirituais. Isso. Além dos que você conhece, aos municípios espirituais, para dar apoio àqueles que saem do planeta e são assistidos. Tem as zonas umbralinas. Sacramento tem a colônia Esperança, lá do Eurípides Barçanufo, né? Que essa marca ali, Uberaba, e toda a regiãozinha ali, né? Exato. Então, quando eu falei 200, assim, é só uma referência. Só para a gente fazer uma conta matemática aí do tanto de cidade que deve ter espiritualmente falando. E há núcleos, né? Às vezes não é nem cidades espirituais, há núcleos que funcionam como regionais.
de certas cidades espirituais. Quando a cidade é pouco, né, habitada e tal, aí tem os núcleos. Funciona assim. Tem postos também, né? A gente vê nos livros do André Luiz, né? Aqueles postos de socorros que fica entre. A sua casa pode ser um posto assistencial, para você ter uma ideia. A sua casa pode, se você tem um campo vibratório, o centro espírita, por isso que chama centro. É um centro vibratório. É um organismo, né, espiritual, que reúne forças mentais. Você pode ser um posto de assistência, você mesmo, né? Um centro de força espiritual. Então, para a gente ter uma ideia da vastidão aí dessas organizações aí espalhadas nessas faixas aí, né? Vibratória do planeta. E sem falar as nossas relações com o planeta, outros planetas que cruzam, elas sincronizam com o campo vibratório de outros. Então, nós não estamos tão distantes assim. A gente tem interceptando planetas. A gente tem campos vibratórios mais elevados do nosso que comunicam facilmente com planos elevados de outros planetas. Ter consciência disso, Daniel, dá uma responsabilidade tão grande, é por isso que muita gente desiste da doutrina, porque é preferível não saber, viu? Porque cada vez mais a responsabilidade vai crescendo. A nossa responsabilidade diante da sociedade, diante da gente, antes de mais nada, e do outro, né? Aí a coisa começa a ficar mais apertada, assim, a gente começa a ver que... E como é que nós podemos muito grande. E como é que nós podemos imaginar também habitações no centro da Terra? É possível? Sim. Sim, são as aglomerações nas regiões trevosas, não são? E como é que eles são constituídos organicamente, como nós? Gente? Não, espiritualmente. Eu já li algo a respeito de resgate. E ser espiritual abaixo significa que é mais elevado? Pelo contrário, né? É questão sensorial. Eu não estou identificando. Eu tenho dúvida em relação a essa questão, viu, Daniel? Tenho muita dúvida ainda em relação a essa pergunta sua. Sobre essa questão da elevação moral ou não, aonde fica, entendeu? Né? Fala nas regiões terrenas aqui. Realmente eu não sei, porque... Eu li uma psicografia do Bacelli, de que onde ele resgata um espírito que na Inquisição da Igreja Católica lá mandou muita gente para a fogueira, e é uma dificuldade tremenda, que eles são organizados e eles são do mal. Então, você precisa estar muito bem espiritualmente, muito amparado, né, para você acessar esses ambientes, né? Por isso é que eu falo que essa resposta não é simples. Porque, né? Como é que chama aquele Terrada, aquele cara que mandava matar os condenados da Espanha lá na Inquisição? Fugiu o nome dele. Nem Nem compensa pôr o nome dele, né? Nem compensa, para não vibrar. Quando houve o resgate dele. Veja bem, olha só a questão da matéria. A gente tem uma superfície organizada para a gente ter condição sensorial de habitá-la. Nós estamos tirados, o nosso corpo é tirado dessa atmosfera, dessa faixa vibratória que nós temos aqui. Então, o seu corpo é originário daqui. Igualmente, você pode ser, em outros planos, constituído
vibratoriamente daquele campo vibratório. Como você olha para o céu, você não vê nada. E há uma constituição. Quando você desencarna, por exemplo, vai para uma cidade espiritual ou vai para uma paragem não muito feliz, né, umbralina, você tira a composição perispirítica, vibratória daquele lugar, do ambiente espiritual que você está. E quando você imagina que você esteja indo ao centro da Terra, a uma habitação, aquilo que você tem noção que seja as camadas inferiores do planeta, das rochas, essa é a visão que você tem sensorial, mas não significa que é a verdade da habitação abaixo, porque a expressão pode ser diferente. Você tem uma imagem vibratória ou densa material, de constituição. Digamos que seria, como você tem aqui na primeira faixa da troposfera, muitos gases concentrados na faixa onde nós vivemos. E aquilo são matérias, vista do alto, densas, vista do plano espiritual, muito densas. Então, você está praticamente vivendo em concreto. Se eles olharem assim, não, esse povo vive debaixo da terra. Como é que eles conseguem viver debaixo da terra? Esse povo, nós estamos vivendo numa camada densa, vibratória, fechada, campo fechado. Para eles lá é campo duro, resistente, pedra, rocha, vamos dizer assim. E a gente olhando para baixo é a mesma coisa. A gente vai ter uma imagem da organização, e aquilo, quando é extraído, a gente tem materiais da composição vibratória dos gases formados, elementos formados, de tal forma que nós identificamos nesses elementos, mas não significa que não há outras organizações além daquela materialidade que nós conhecemos. Então, eles podem estar vivendo como nós vivemos aqui, claro que de formas diferentes, mas densas, de formas muito atrasadas, de formas ingrutas, né? Pode-se ter elementos totalmente diferentes, e eles estão vendo o céu também. Nós não estamos impedindo eles enxergarem as estrelas ou o céu, ou então é muito escuro, um ambiente escuro, mas sem luz. Imaginem isso, o que poderia ser. Tá? A gente então, queria respondendo a pergunta, para baixo da Terra, seriam seres elementares que eles falam? Pode, sim. Elementares. São mas seres... há evolução lá? Pode existir, igual você tem no mundo animal. Você não tem no mundo animal um princípio da evolução e está bem à sua frente, que poderia falar assim, não, já que nós evoluímos, para que os animais têm que ficar junto com a gente? Mas você comunica com os animais só no campo das necessidades. Você não comunica com eles como gente, trocando ideia como gente. Você troca por necessidades que eles têm. Mas eles têm o mundo dele, o universo deles, nós temos o nosso universo evolutivo. Já atingimos, mas nós estamos interagindo com eles, interagindo com as formigas, só não estamos interagindo mais com os dinossauros, porque nós não teríamos condições de viver juntos, né? Seríamos alimentos deles, né? Então, a gente não tem essa relação mais exatamente para dar campo ao homem se manifestar. Seríamos tira-gosto dos dinossauros, né? Tira-gosto. Eu estou conversando assim, mas assim, poderia pensar, não, você está voando, né? Estou voando. Não, nós somos no raciocínio. O que é a matéria? Você parte da matéria, você analisa a matéria e procura achar uma resposta coerente com as informações que nós temos aqui, para ver que é do possível.
daquilo que é realmente possível acontecer em campos vibratórios diferentes. Você não conhece o mundo espiritual daqui. Você sabe que você vai para lá, mas não sabe nem como vai, porque você não tem visão no olhar, né, das constituições, que seu campo sensorial não permite. Ô, Leila, esse material que eu li, que fala sobre as regiões trevosas, cita os elementares, sim, e os espíritos são muito auxiliados pelos elementares, porque eles têm tanto essa flexibilidade de se relacionar conosco, né? Com espíritos da nossa vibração, como com espíritos da vibração trevosa. Então, eles auxiliaram muito nesse resgate, tá? Estou tentando contribuir aí com o raciocínio. Tá bom. Ô, Perim, vocês estavam falando de Tomás de Torquemada, não é? É isso mesmo. Essa... Que horror. Esse tava engraçado que na hora que eu lembrei o nome dele aqui, eu fui falar, aí a minha tela saiu do ar e eu fiquei assim. Até o nome dá medo. Eu desconectei vendo vocês. Era para você não falar. Os seus anjos estão te protelando. Mas eu fiquei com isso aí na cabeça, eu falei, eu vou ter que falar. É o Torquemada. Tadinho. Tomás de Torquemada é a cidade, né? É o Tomás da cidade de Torquemada. Olha, todos os campos gravitacionais da Terra são utilizados, desde o núcleo até o último grau que nós imaginamos. São 5 para baixo e 5 para cima. 5 fases abaixo, 5 para cima. Fora o que o homem não consegue ver cientificamente. Nós imaginamos e o que nós não imaginamos. Eu estou falando dos estudos, né, de levantamento científico. O núcleo da Terra, você acha que não tem uma serventia, né? Aquele campo de força todo eletromagnético que tem ali dentro? Entende? Claro. Então, é igual o Sol. A Terra foi um escape do Sol. A Terra é um escape da matéria do Sol. E no Sol há habitação elevadas. A gente pensa, é muito calor. Mas o que é calor, gente? O espaço é frio, um espaço é gelado. A Lua, qual a temperatura da Lua? Varia de 170 negativo a 170 positivo. Então, tem lugar lá que não tem jeito nem de chegar, porque o Sol fica mais assim intenso durante... E pensa, 15 dias é um dia lá. Imagina o Sol aquecendo em 15 dias. Aí você pensa assim, nossa, mas o espaço é gelado, mas a transmissão do Sol não aquece o espaço. O Sol está radiando, né? Mas às vezes o material, os gases não estão transmitindo ou absorvendo calor. Então, eles têm as mutações, eles estão nas formas de gases justamente porque se mudar a temperatura, eles mudam de jeito de ser gases, né? Então, por que nós temos a Terra, a água? É por causa da temperatura. Mas se você colocar uma temperatura maior na Terra, nós não temos água. Aumenta a temperatura para 100 graus, nós não temos água no planeta. O que vai acontecer? Evaporar tudo. Vai ferver e vai evaporar. Vai para a atmosfera. Aí vai transformar em quê? Em gases. Em gases. Olha que lugar que nós estamos vivendo. Nós estamos limitados. Você não pode pegar uma navezinha espacial e ir passeando aí pelo universo. Não tem jeito. Você vai gelar lá na frente.
matéria e às vezes decompor, né? A matéria vai separar, ela vai derreter, ela vai Desintegrar, transformar, né? desintegrar, e você também vai. É morte certa, né? Então, o homem está indo aqui, gente, pertinho. Eu tava num avião uma vez vindo de Campo Grande para São Paulo, quando ele atingiu a estratosfera, que é onde eles navegam, né? Entre aspas, estava 75 graus negativos. É isso aí, ó, Não, tá vendo? não, É não, muito, né? é Tem que muito. ter. É gelo. Ó, nesse parágrafo aqui, a gente vê essa questão das vastidões atmosféricas, né? Das energias elétricas, dos vapores. Ele usa até um termo aqui, poético, né? Poético, substâncias torturadas, modificadas, atuadas, Transformadas. transformadas, toda hora muda. É como se fosse uma tortura. Uma hora está numa coisa, a temperatura muda. Então, a gente está num orbe terrestre de mutações. Dá calor demais, há uma mudança. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias. É como foi criada a Terra. Então, a Terra escapou do Sol, a matéria ignescente veio para cá, constituiu um centro de força, e ela foi resfriada pelo frio, pela temperatura externa, né? Ela era uma bola de fogo, ela continua sendo uma bola de fogo, a Terra continua sendo uma bola de fogo interna. Nós estamos morando em cima de uma bola de fogo, para nós é uma bola de fogo. E é uma camada de uma casca de laranja que nós estamos aqui envolvidos, que resfriou. E eles estão falando que o centro da Terra, a ciência está falando que está esfriando, né? Com o passar do tempo, está esfriando um pouquinho, resfriando. Isso, a tendência, então, é mudança de clima. Mas isso não vai afetar, eles estão falando que não vai afetar em nada essa alteração de temperatura. Na verdade, nós temos muito gás ainda para a Terra sobreviver, muitos milênios para a Terra manter-se acesa e em condições, mas aos pouquinhos está mudando. Por exemplo, a Lua ela tem distanciado a cada ano 3,5 centímetros. A ciência tem informado isso. A Lua, cada ano, ela se distancia 3,5 centímetros da Terra. Então, quer dizer, isso... Vamos colocar 30 anos aí, vai ter uma mudança de distância, mas é pouca coisa, 3 vezes 20 anos, né? Então, por ano é 3,5, 3 vezes 2, 75. 75 centímetros. Eu não sei se isso vai influenciar bastante na questão do eixo. Vocês lembram que eles falam, a ciência falou muito que o eixo, a tendência é ele voltar e voltar ao normal? Talvez seja essa relação com a Lua, né? O distanciamento dela. Ele é inclinado, né? Ele é inclinado para dar as estações, né? Mas, de repente, a espiritualidade programou para que isso aí, ao longo dos anos, e ao longo da nossa evolução, as nossas necessidades vão mudando. Não vai precisar desse alimento, né? Que tem nas estações. Exato. E os reencarnantes vão se adaptando a essa nova mudança, né? Exato, é a transformação lenta e gradual. Nós já mudamos muito, né? Se você for olhar, desde o primário até hoje, o nosso corpo mudou muito. E vai mudar, nós não teremos pelos em breve, né? Porque nós éramos verdadeira bola de pelos, né? No princípio lá nos trogloditas, né? Nós éramos cabeludíssimos, como macacos, né? E hoje nós estamos... Nós seremos todos carecas? Quem mais se aproxima ao macaco sou eu.
Eu ainda estou nessa fase de transição. Aí. Pode refletir, então. Estou um pouquinho atrasado, viu? Tem o Tony Ramos também, que está aqui parando com você, viu? Olha lá, então. É bom ler esse livro, né? E entrando aqui, eu entrei nas camadas da Terra, que li um pouquinho aqui da nossa, né, estratosfera aqui. Tanto que fica fácil entender ali o texto, ó. Fica mais fica fácil, né? Muito interessante. A gente tem que aprofundar, né? Ficar na superfície. Nós vamos entender esse texto aqui daqui quanto tempo? E saber, Leila, que entre essa visão científica, né, que você está falando a nível científico para entender, a gente tem o lado da constituição espiritual. Isso. Imagina que a ciência não tem essa relação. Não existe a contribuição da doutrina espírita. E mesmo assim, a gente não tem tantas revelações ainda, você tem que estar buscando essa informação, raciocinando em cima disso, né? Então, é importante. Porque senão você passa como um texto, bonitinho, né? Bacana, vamos para frente. Não, vamos pular essa parte aqui. Isso está muito complicado para mim. Agora, olha só, era matéria, energias incandescentes. Ele sempre está falando energia, gente. Então, a matéria é energia. São movimentos de elétrons, movimento atômico de moléculas, constituições de moléculas, e nada solidificado. Isso aqui tudo é campo vibratório, de energia, de ondas, subondas. Por isso que a gente tem aí a ciência tem equipamento hoje que analisa o espectro, né, da luz, que devido àquela descoberta do espectro, do prisma, né, quando você joga a luz, ela divide as cores. Então, a gente tem muita informação, mas a gente não tem tudo, né? Tem muita coisa para chegar. Mas a gente tem que pensar, né? Tem que estar tentando chegar. A ciência também está tentando chegar. Não são loucos, são cientistas. E a gente também tem que tentar chegar, né? Então, a Terra era realmente um campo de energias, de forças, e foi solidificada a crosta, né? Tá colocando aí os metais, foram condensados. Na superfície, a gente viu isso aí lá na Gênese. As fases, isso aí durou muito tempo, milênios, né? Quer dizer, tempo não existe. As mutações, né? Foram muitas mutações. Se alguém não tem nada para falar, continua aí, Mário. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever-se. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta. Mas, sobre a Terra, o caos fica dominado como por encanto. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução e vida. Pode ler a sua. As mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Pronto para ser habitado. Chegou no momento aí, o que chegou nesse instante aí? O planeta, aqueles metais, todo alvoroçado, tudo tinha já acomodado.
descanso das tumultuosas comoções geológicas. Então, o planeta já tinha solidificado. Aí depois, de onde veio a água? Está falando da água aí agora? Como é que a água chegou no planeta? Se era uma bola de fogo? Mudou a temperatura dela. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água sofre pressão, onde a água é tépida. O que é tépida? É gelada ou é quente? Quente, né? Então, sofre Quente. pressão, então ela ficou na temperatura, né? Foi resfriada para ficar na temperatura para dar condições de vida, né? Entendi, foi isso. Tá, mas onde estava o material da água? O H2 O e o O. hidrogênio e o oxigênio. Não era o vapor? Estava como? Não era como gases? Como Os gases. vapores, né? Como gases. Mutações. Vocês estão lembrados aí que uma vez a gente conversou lá que eu posso transformar. Se eu tivesse o poder, eu poderia transformar um material, papel, em pedra. Se eu tivesse poder de mudar as moléculas, eu mudaria para pedra. Se eu quisesse mudar a pedra para água, eu mudo a pedra para água. É só mudar as moléculas, porque as origens são as mesmas. Eu posso fazer essa alteração. Mas a gente tinha os gases já em condições de combinação. Né? 2 moléculas de hidrogênio com a de oxigênio, você consegue, numa certa temperatura, porque tem que ter a temperatura. Esse fenômeno a gente conhece ele aqui, chuva. Não é isso que acontece? Estão em gases, estão em forma de hidrogênio, oxigênio, a temperatura, as massas frias se deslocam, né? Aí o que acontece igual na chaleira do nosso café? Forma água em cima da tampa, né? Então, ali é a água constituindo. Você fez água na temperatura. Então, como era tépida, ela estava vindo de uma formação de misturas de hidrogênio com oxigênio. Olha a base aí, ó, elementar do planeta. Não tinha jeito de ter vida, essa que nós conhecemos, orgânica, dessa forma, porque tem outros tipos de vida também, e que possa ter outro nome, porque se você falar assim, a vida no mundo espiritual é orgânica, em nosso lar, por exemplo, é orgânica, como a nossa? Não, mas vai depender da vibração, da condição do... É uma orgânica na parte de organismo, mas é diferente. Mas você tem lá constituições de vegetais, animais, paredes, casas, pedras, metais, água. Você vê falar, nosso lar tem água. Mas que água é essa? É uma variante, não do H, exatamente o H2O. Aí pode ser o H e o hidrogênio e o oxigênio em formas quintessenciadas e que nós não temos sensores para captar. Então, a água nossa aqui, a gente tem a salinidade dela, né? Então, você varia de 0 até 14. Então, o ideal, Uberlândia, por exemplo, nós temos aqui o índice de 7, né? Que é o ideal para o consumo humano. Se você colocar índice 4, não é para o consumo humano. Se você colocar 9, não é consumo humano. É o pH, não é? É o pH. É o potencial de hidrogênio, né? Exatamente. Você vai passar mal. É o pH dela. O Uberlândia tem 7 de pH.
O DEMAI coloca a nossa água como 7. É estudos de muitos anos, vem passando aí por prefeituras, prefeitos e prefeitos, mas estão técnicos que vêm acompanhando essa... Esses dias aí teve um problema aqui com a nossa água, né? Entrou um barro nela lá, numa fazenda, não sei se vocês souberam disso, né? Só que não atingiu o nosso abastecimento. Se tivesse atingido, não estaria todo passando mal, ou então não tomando água, comprando só água mineral, por causa do pH. Então, eu imagino que o pH na espiritualidade seja outro totalmente diferente. Concordo. A própria constituição dele. E a tendência é que os nossos rios continuam na espiritualidade como rios. É o mais impressionante, né? Tudo está relacionado à espiritualidade, só que lá de forma organização muito mais ampla, né? Eles têm um cuidado todo especial com a água. A gente não dá o valor na água. Dá valor para que tem que sobreviver, simplesmente isso. Desperdiçamos muito a água, né? A organização que ela está, a gente desperdiça muito. Mas na espiritualidade, toda a organização é matéria em condições também de matérias. Só que nós não identificamos. Então, da onde que veio a água, então? Daqui mesmo, da própria constituição, dos materiais. Mas a gente sabe que a espiritualidade, ela, para dar a vida terrena, eles trouxeram uma camada de um plasma, né? Um plasma para dar condição de vida no planeta. Então, envolveu o planeta. Possivelmente, nesse momento aqui, tenha tido essa contribuição desse material também, já transformado de outras paragens que podem ter sido transportadas para cá. Ou então modificada, veio a energia, né? A energia em torno do planeta dessa bola de fogo, para que em certa temperatura ela pudesse manifestar-se de forma de vida que a espiritualidade e a equipe de Jesus queria que começasse a efetivar o planeta. Então, imagine que constituiu aqui um forno, mas colocou uma geladeira junto para dar condição do planeta resfriar e trazer elementos diferenciados da própria constituição dos gases que estavam aqui metalizados, separando os metais e descansando nas comoções geológicas do globo. E aí, a partir desses elementos que daria vida, vegetal e animal, pudesse ter uma outra combinação com outra temperatura que o planeta tinha ganhado. Eu creio que possa ter sido por esse caminho aqui. Aí a gente vem, a atmosfera está carregada de vapores aquosos, aí, ó. Por que tem esses vapores aquosos? E as grandes tempestades varrem todas as direções a superfície do planeta, mas sobre a Terra o caos fica dominado como por encanto. Então, quer dizer, foi uma verdadeira transformação, né? Imagine vindo dos céus, toda a transformação. Isso aqui foi uma mudança lenta, não foi tão rápido, mas assim, vapores começando a se formar para ter águas mais em abundância, porque a água aqui não era alta condição metálica ainda, então ela não era uma água para sobreviver ainda, era uma água com muitos metais, muitos sais, então não podia ser colocada para um ser humano. Por isso que o ser humano vem muito, muito tempo depois. Primeiro vieram os dinossauros, né? Vieram as plantas, depois
o surgimento dos animais, aí nós vamos ver no próximo capítulo aí esse surgimento da vida, como que vai ser, e você tem pano para manga para a gente discutir. O céu vai abrindo, né? Fala aqui, as paisagens aclaram-se. Por quê? Aclaram porque os metais foram colocados em descanso sobre a superfície do globo. Então, o céu ficou limpo, mais limpo, em condições de ter uma superfície mais varrida, mais limpa. O sol, a luz do sol aparecendo, que antes não tinha nem como o sol aparecer, porque eram muitos gases em torno do planeta. E aí foi o momento da tarefa de Jesus ter completado, né? Eles falam que descansou aqui, é uma mensagem poética, né? Jesus não descansou, nunca teve cansado, como é que vai descansar? Vocês acham que o Espírito Sublime descansa? Cansa? Não. Então não descansa. Não descansa, não. Quanto mais a gente evolui, mais a gente como a obra terminada, não como descanso do verbo descansar. Quando nós poético, descansamos, né? Quando descansamos o corpo físico, o nosso espírito vaga, ele não precisa descansar. Ele não precisa fechar o olhinho e ficar 6 horas, 7 horas na horizontal. Não é isso? Isso. Interessante que isso aqui bate muito com Kardec, né? Kardec usou mais ou menos essas mesmas expressões na Gênesis. Exato. É isso aí, eu acho que... Falando em Gênesis, parece que uma pessoa falou comigo que você vai formar outro grupo para estudar a Gênesis. Nós vamos continuar a Gênesis. Vamos montar aí uma forma melhor aí para ver como é que vai ser, né? Tô nessa. Vai logo. Vamos lá. E a semana que vem é o Divino Escultor, né? Aqui é bem poético, vocês dão uma lida aí para vocês verem. É bem poético, bem legal. Mas, assim, tem muita substância para ser extraído. Essa parte do Divino Escultor. Né? Tem alguma pergunta para a gente finalizar? Ou consideração? Fala muita bobagem? Muita abobrinha? Não. Nossa, eu acho que foi um dos mais aproveitáveis, eu achei. Não sei se é a opinião de todo mundo. Eu achei também. Assim, rindo, assim. Essa leitura por parte é legal porque a gente não se perde muito, né? Não fica vagueando, né? Ela é importante. A gente chegou a fazer isso na Gênesis. Não sei se você lembra. Né? Fazia por parte. É bem produtivo, né? Mas A gente vai pode ter fazer que uma leitura total, Daniel, depois, que nem o Amaro fez. Faz a leitura geral, aí depois vai lendo por parte. Porque são texto trechos de 15 pequenos. linhas, no texto de 15 linhas tem conteúdo demais nessas obras. Muito conteúdo. E a gente se perde mesmo, né? Eu acho que ele fez isso aqui proposital, porque ele fez por parte, ele foi fragmentando. O Emmanuel, eu acho que ele fez como didática mesmo. Então, você lê, aí chegou nessa conclusão que nós chegamos aqui. Você lê uma vez, porque é um trecho pequeno, aí depois você volta e vai fazendo os comentários, né? Aí eu acho que é por aí. E o livro todinho é assim, é por pequenas partes. Tem algumas que são maiores, claro, né? Mas assim, a maior parte é tudo assim, fragmentado. É igual novela. Propositalmente feito daquela forma, né? Para manter o espectador interessado no assunto. Interessado no próximo capítulo, né? Certinho, é isso aí. Então, é isso aí, gente. Já que ninguém fala mais, vamos lá. Agradecendo aí a presença de todo mundo, né? Depois a Carol vai baixar aí para nós, né, Carol? Para todo mundo ver. Mais tarde eu mando o link do YouTube. Então tá bom. A nossa funcionária mais eficiente aí é a Carol, né? Nossa, obrigada. Então, obrigado aí, Amaro, obrigado, Perinha, obrigado, Laércio, obrigado. Deus abençoe todos vocês. Jaque, ficou caladinha.
Paulo Laércio começou está a falar, mas dormindo. Laércio. Acorda, Laércio. Leila, Fran, a Valquíria, a Lúcia, Carol. Bom domingo a todos. Bom domingo para todo mundo aí. Bom domingo para todo mundo, gente. Mana. Bom domingo. Primeira dama, você não falou o nome da primeira dama? Eu falei. Falou? Falei. Tchau. Beijo para todos. Amo todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais, gente. Um abraço aí, Paulo. Obrigado. Uma boa Tá semana Cristina para todos aí, Paulo. também. Tá? Um abraço para você, mandando outro para você, Daniel.